Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai ver esse vídeo. Mas finalmente eu estou aqui com o meu equipamento, tá? E eu vou gravar esse vídeo aqui em especial para você que está aprendendo a operar com Ableton, está aprendendo a configurar seu notebook, seus controladores. E eu vou mostrar mais ou menos como é o meu processo, como é a minha forma de trabalhar com Ableton, tá? Meu nome é Thiago, eu sou tecladista, produtor musical. Eu vou colocar esse vídeo aqui no meu canal do YouTube. Vai ficar um tutorial, mais ou menos, de como eu uso o meu sistema ao vivo no Ableton, tá? Então aqui eu tô com a câmera de webcam do notebook gravando a minha imagem. Tô gravando também a tela do meu Ableton e eu tô com mais um celular aqui que tá gravando justamente a operação dos meus controladores. Então eu vou começar explicando mais ou menos o meu hardware, as peças que eu uso, tá? Eu toco ao vivo com controladores desde 2017. Já passei por tocar sem o controlador, só com o teclado da igreja, plugado com interface MIDI no notebook, sem muitas configurações. E com o passar do tempo, com todos os processos que eu fui acontecendo na minha vida e fui comprando equipamentos, foi melhorando para chegar nesse resultado que estamos vendo aqui hoje. Meu hardware funciona com um notebook Intel Core Ultra 7, Ableton Live 12, tá? É o que tem aqui. Aqui dentro tem, além disso, nesse sistema tem um rack titânio que segura tudo, né? Importante. Como board principal temos aqui um Oxygen 61 da M-Audio MK4. Como board secundário temos aqui um KFX Mini 25 Pro. E como controlador de timbres temos aqui um KFX CR9. Tudo isso ligado no notebook. E do notebook nós temos as saídas de áudio pela Yamaha AG08, minha interface e mesa de som, que é onde está também gerenciando aqui a entrada de microfone, a saída de microfone para o áudio, o meu fone onde eu estou monitorando tudo isso, tá? E aí como é que é a desse hardware todo conectado no notebook, como é que eu opero isso dentro do Ableton, que agora é o importante desse vídeo, tá? Bom, antes de chegar aqui, né, para chegar nisso aqui, eu passei por várias estratégias, várias formas de como trabalhar isso dentro do Ableton, tá? A primeira delas, a mais clássica, né, é você abrir um canal MIDI para cada timbre e você operar por ali. Eu comecei assim e fui evoluindo com o tempo, fui assistindo tutoriais no YouTube, alguns em inglês. Então, se você não tem um bom conhecimento de inglês, você sofre um pouquinho para aprender tudo isso, até chegar nesse nível que está aqui, ok? É, Bom, aí como é que tá a minha operação no Ableton? Dentro do Ableton, eu tenho aqui a chegada dos controladores, tá? Aqui em casa eu também às vezes uso o meu piano digital ligado no computador, então você pode perceber que ele tem aqui um preview. É a entrada MIDI das teclas do meu piano digital. Então aqui esses três itens aqui, ó, Preview, Oxygen e MIDI 25, você pode perceber na minha configuração que eu coloco aqui, ó, All Channels, Monitor In e MIDI from Oxygen 61. MIDI from Word Mini, que é o 25 Pro. E aqui, ó, MIDI from Casio USB MIDI. Aqui, esses três grupos aqui, que estão agrupados, eles recebem o sinal que vem das teclas. Aqui, ó, teclas. Isso aqui, ó, teclas dos... Viu? Ó, eu tô apertando a tecla do M-Audio, tá piscando aqui a bolinha. Assim, tá chegando as teclas aqui. Se eu apertar botões, ele não sinaliza, tá vendo? Ele dá só aquela bolinha dizendo que ele tá chegando os botões. Ok? Ó, isso aqui é tecla também, isso aqui é notas. Eu tô falando de notas, não tô falando de comandos MIDI, ok? Tô falando de notas. Então, Ré 3, Dó 3, tá? Tudo que for nota, ele chega aqui. E o Word Mini 25 tá aqui, ó. KFX, certo? Beleza? Por que eu faço isso? Porque independente do canal MIDI que eu estiver, nos outros equipamentos, o timbre não para. A gestão de timbre não para. Porque nessa separação, como ele entra aqui as teclas, em todos os canais MIDI, eu posso operar ele aqui no controlador. Eu posso mudar o canal MIDI à vontade aqui, do 1 ao 16, e nada vai acontecer. Os timbres continuam saindo, ó. Tá? Por que eu faço isso? Porque com essa separação, eu consigo pôr os botões faders, knobs, faders e knobs de cada coisa num canal MIDI.
sem que haja conflito, e se eu precisar trocar, eu não perco as operações, tá? Aí na configuração inicial, então coloco aqui a entrada MIDI de teclas, de notas, certo? Depois esse segundo grupo que está aqui aparecendo aqui são meus bancos de timbres, ok? A gestão que eu faço da seguinte, como eu penso, como eu estruturo isso aqui no Ableton é mais ou menos da seguinte forma: eu tenho primeiro a chegada de bordes, ou seja, teclas, ok? Depois eu tenho a entrada de timbres, que é gerida pelo KFX CR9. Ele tem aqui um seletor de bancos, ele tem 4 bancos, ele tem 9 faders por banco, 9 botões por banco, 9 knobs por banco. Então, nessa separação por bancos, o que, que eu faço aqui? Eu coloco cada banco um conjunto de 9 timbres, correto? Então você pode ver que aqui, ó, na marcada aqui, ó, B1 pianos. Todos os meus pianos estão no banco 1 do KFX CR9, tá? Então vou apresentar mais ou menos essa estrutura primeiro para depois entrar nos plugins, para depois entrar nos timbres. Então aqui eu tenho 9 bancos de piano no banco 1 dos pianos. O banco 2, que eu estou chamando de miscelâneas, né? Miscelâneas em geral. Aqui eu tenho cordas, órgão, tenho clavinete, tenho synth bass, synth grave, tá? No banco 2, o banco 3 são os pads, tá? O banco 3 são os pads. E daí assim, pads e synths são meio que híbridos, no meu caso. Eu uso alguns pads eu tiro o cut-off para ele. Alguns synths eu tiro o cut-off, ele parece um pad para fazer base. Então aqui é um híbrido. Tem pads e tem synths, tá? Que vai do 1 ao 5 pads e do 6 ao 9 synths, tá? Que podem ser para solos ou podem ser para base. E o banco final são os outros 9 pads que eu uso aqui. Mas, em geral, os outros 9 do segundo banco, do último banco, o banco 4, são só para solos, tá? Aí, bom, basicamente a entrada de timbres funciona aqui. Nesses 4 canais, são 4 canais MIDI, eu esqueci de falar disso. Então, são 4 canais MIDI, onde eu coloco cada canal MIDI um banco com um instrument rack. Aqui, ó, aqui embaixo, você tá vendo aqui, eu mexi. Aqui tem um instrument rack com os 9 timbres, tá? Nesse instrument rack eu consigo fazer a gestão dos timbres aqui. Eu consigo fazer a alteração de notas, tá? Por exemplo, aqui tem uma função que eu tava ajustando aqui. Ele mexeu a minha sequência de timbres, mas não é nada, tá? Ele só alterou a sequência aqui, mas ele não mexeu nos meus faders, tá? E aqui uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó. Por exemplo, no meu banco de pianos, tá? Todos os meus pianos, eles pegam todo o board, todo o teclado. Vai do C-2 até o C8. Se eu colocasse aqui um piano digital, como eu tenho aqui em casa, mas tá ali guardadinho, ele ia pegar todo o meu piano digital, os pianos. Mas eu tenho aqui, em especial, 2 timbres que, ó, eu coloquei a partir do C4. Coloquei a partir do Dó 4, que seria este Dó aqui, tá? Se eu tocar pra baixo, eles não... Veja que ele não dá sinal aqui. Por que isso? São texturas que eu adicionei junto com os pianos. Quando eu quiser adicionar umas texturas, alguma coisa, tem um efeito ali. Basicamente funciona assim, tá? A mesma coisa aqui no miscelâneos. Se eu for pro banco dos miscelâneos, tem aqui os timbres que pegam todo o teclado, ó, por exemplo, os strings eu pego do C0 ao C6, então não pega muita margem, não quero nem muito grave, não quero nem muito agudo, por isso que eu coloquei as teclas assim. Órgão, clavinete, synth bass pega tudo, todos os graves. Dronar, que é um conjunto de cordas mais suave, tá? Mais com um ataque lento. O primeiro grupo de strings aqui, 01, é ataque rápido, ataque curto. O segundo aqui é um ataque lento. Eu coloquei só do C3 pra frente, então tá só dessa tecla aqui pra frente. O cello, que é só o cello grave, também tá dessa tecla do C3 pra frente. E por fim eu tenho aqui os sequencers. Os sequencers estão linkados especificamente com uma nota exclusiva que eu seguro a base aqui e o sequencer dá o tom, tá? Mais pra frente eu vou abrir os timbres e vou mostrar isso. Pads, não tem muito segredo, pads pega todo também, ó. Não quero que o pad pegue as zonas muito agudas, então ele vai até o C4, ele pega só a minha zona aqui, ó, do grave, daqui até aqui. Isso é importantíssimo. E aí, o synths pega a zona do C0 ao C8, porque ele é feito aqui, né? E aqui eu consigo controlar quais oitavos eu tô trabalhando. Tá? Beleza?
Basicamente funciona assim meu sistema aqui de hardwares e entradas, certo? Aí, esse aqui é só entrada MIDI. Tenha isso em mente. Isso aqui é só entrada MIDI, tá? Não passa nenhum efeito. No efeito eu faço em outra separação, tá? Depois eu tenho aqui na minha seção aqui, ó, drones, que são os famosos pads contínuos, que vocês conhecem muito bem. Tá? E aqui eu tenho mais um de textura. São duas texturas de. São dois pads texturizados que eu adiciono junto com as notas que eu faço aqui. Tá? Você pode perceber mais pra frente, eu vou mostrar isso com calma. Depois eu tenho uma seção que é FX. Essa seção aqui. E você pode perceber que eu coloquei propositalmente as seções com as mesmas cores que estão os MIDIs, tá? Ou seja, eu estou endereçando o meu canal piano MIDI para FX Pianos. Aqui é um canal de áudio, onde eu coloco os efeitos de áudio aqui, ok? Então esses efeitos de áudio são específicos pro canal, pro banco de pianos. Eu tenho outro efeito de áudio específico pro banco de miscelâneas, outro para pads e outro para synths, certo? Aqui nos efeitos de áudio, eu configuro coisas específicas para cada efeito, para cada banco. Eu poderia fazer isso numa saída geral aqui. Poderia colocar isso aqui, como efeitos de áudio aqui na saída principal. Mas eu teria os mesmos efeitos para todos. Para eu conseguir ter o resultado que eu quero de timbre, que eu vou mostrar mais para frente, eu coloquei então em cada banco de MIDI um banco específico de efeitos. Então aqui no caso, eu tenho um compressor para pianos, tá? Que é o meu Native SSL Native Bus Compressor, ok? Essa configuração, esse meu threshold, essas configurações aqui só estão para os meus pianos. Aqui vocês vão perceber, a hora que eu ligar o Miscellaneous, tem outro Bus Compressor no mesmo plugin com outra configuração, tá? Específica para eles, ok? A mesma coisa, deixa eu então explicar a lógica aqui, a cadeia de efeitos comum, como vocês conhecem até de guitarra ou coisa assim, ou eu já mexeu com uma produção no Ableton, no Reaper, o que for assim, vocês sabem muito bem como funciona a cadeia de efeitos. Aqui eu tenho um compressor, um equalizador, um channel strip também da SSL Native, e aqui o auto filter e o auto pan. O que esse auto filter e esse auto pan fazem? Na verdade, aqui são os efeitos básicos, né? Cutoff, Resonance e o último, Tremolo. Tá? Esses aqui são os botões que eu opero esses caras para o piano. Então eu quero um piano mais fechado, eu tiro o cutoff. Eu quero um piano mais aberto, eu ponho cutoff. E ó, meu cutoff está travado em 8K. Eu não vou até os 20 mil, porque eu não preciso ir até os 20 mil. Eu faço ele controlado. A mesma coisa o Reso. A ressonância vai de 0 a 125. Uso muito pouco, raramente eu passo aqui ó, dos 20, 25%. Não faço disso. E o alto pan, o alto pan, inclusive o trêmulo, ele faz o som pingar de um lado para o outro, né? Em estéreo. Por isso eu falo, sempre teclado em estéreo, ok? Mesma coisa aqui para os miscelâneos. Miscelâneos passa por também um compressor, um canal de equalização, e aí ele tem a mesma coisa aqui, ó. Ressonância, cutoff, ressonância e trêmulo, tá? Eu também tenho um botão aqui no KFX que eu altero meu trêmulo de 16 para 8, ó. Colcheia ou semicolcheia, tá? Dependendo da música eu uso colcheia, dependendo da música eu uso semicolcheia. E ele fica batendo, mesma coisa, batendo de um lado pro outro no, no, no trêmulo, tá? Pads, mesma coisa, banco do pads, mesmos botões, ó, cutoff. Aí sim, ele vai de 500, eu não passo para baixo disso, até 20 mil, ressonância de 0 a 125% e tremolo. Todos os efeitos são mesmos botões mapeados aqui para cada efeito, para cada banco. Pads também. Pads não, aqui é synth. 500 a 20 mil, ressonância e tremolo, tá? Mesma coisa. E também passa por uma equalização só para eles. Tanto para os pads, tem um equalizador, um equalizador só para os pads de um jeito e outra configuração de equalizador para os synths. A última seção aqui geralmente eu uso muito pouco, porque eu não toco com clique, mas eu não toco com metrônomo, eu pessoalmente uso metrônomo em casa para estudar, mas na igreja a gente não está usando metrônomo, mas eu deixo aqui sempre para usá-lo, mapeado um volume aqui para eles. E quando eu estudo também eu estudo com guia, então eu coloco as guias para eu me acertar.
Basicamente funciona assim. Por fim, você pode perceber que o endereçamento do Ableton aqui funciona da seguinte forma. Chega pelos boards, como a gente viu no começo. O board endereça aqui. Então aqui, ó, MIDI from, eu puxo, ó, Oxygen. Deixa eu habilitar um timbre aqui. Sem som, para fazer suspense. Double felt daqui escape, você pode perceber que eu tô tocando no board do Oxygen, tá saindo som. Se eu quiser que esse piano saia no M25, eu venho aqui, ó, MIDI from M25. Tá? Não é o caso, né? Eu gosto de ter o piano, quanto mais teclas melhor. Às vezes até eu gosto de usar meu piano digital por isso. Pianos, quanto mais teclas melhor, quanto mais range melhor, tá? Aí, geralmente aqui em casa, quando eu tô com tudo ligado, inclusive piano digital, eu coloco os pianos e os pads no Previa. Então vem aqui, marco aqui, ó, Previa, pianos, pads, deixo as miscelâneas no Oxygen e coloco os synths no KFX 25. Aí o endereçamento então daqui ele sai para cada um pro seu canal de efeito aqui. Banco 1 de pianos para efeito de pianos, banco de miscelâneos para efeito de miscelâneos, enfim. Depois, você pode perceber aqui, eu vou até aumentar a tela aqui para você poder enxergar, para você poder ler como eu faço as coisas aqui. Né? Porque às vezes a tela é meio pequena, então eu vou dar uma ajudada aí na visualização. Áudio from no input, ok? Por quê? Porque eu não estou chamando efeitos de voz externos, nem instrumento externo. Eu não tenho aqui um teclado externo, nem essa voz está entrando por fora. Então aqui eu preciso puxar somente o que vem do MIDI. Por isso, áudio from no input. Monitor in, segredo total aqui. Monitor in. Você tem o monitor in, você tem tudo chegando no teu fone, você não precisa fazer nada. E aqui, detalhe, aqui, ó, tá vendo que tá tudo vermelhinho aqui? Porque esses vermelhinhos aqui eu tô pegando o MIDI daqui. Se eu desmarcar, ele não vem, tá? Monitor in, ou seja, tudo que passa por esse canal eu tô ouvindo, vai estar monitorando, vai estar saindo na saída de áudio. Seja dessa interface, no meu caso a G8, como qualquer outra interface. E por fim aqui, ó, áudio to, ou seja, eu tô enviando esse áudio processado do FX Pianos. Eu não mando ele direto pro main, pra saída principal aqui, main, out. Eu mando ela primeiro pro sends on, ó, tá escrito aqui, ó, sends only, tá? Por que eu mando pro sends only? Porque primeiro eu passo para minha cadeia de efeitos de reverb e de delay. E daqui eu endereço para a saída principal. Tá? Agora que chega a parte mais legal do meu preset, que eu acho mais legal do meu preset, que é uma cadeia de efeitos. Eu tenho 8 efeitos aqui, que nessa cadeia de efeitos basicamente são reverbs e delays. Tá? Como é que eu estruturei essa ideia dos reverbs e dos delays? Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. São 8, né, do A a G, A H, desculpa. Então, 8 efeitos de delay, de reverb individuais, tá? O primeiro, e aí aqui, o que eu faço? Então, se o KFX CR9 é o board de timbres, tá? Os botões aqui fazem a função, a gestão dos timbres. O KFX Mini 25 Pro, os botões aqui, esses botões, fazem a gestão dos efeitos de delays e reverbs, ok? Basicamente, aqui a ideia foi pensar como uma stomp box ou um pedalboard do guitarrista. Como você guitarrista, como você tecladista, já pensou em ter um pedalboard junto com o teu timbre, a ideia minha foi mais ou menos fazer a mesma coisa, só que com plugins, tá? Então aqui eu tenho 8 pads que funcionam com o on-off do pedal. E aqui eu tenho os 8 faders, que são os volumes, a mixagem, ou seja, o quanto do efeito eu coloco, quanto do efeito eu tiro. E 8 faders, que eu controlo aqui, no caso, o feedback dos efeitos. O feedback é o decay, tá? E aqui eu começo a explicação de uma forma bem didática, tá? Cada linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele tá setado para uma coisa. Então a linha do 1 ao 4 funciona para pads miscelâneos. Desculpa, pianos e miscelâneos, tá? Então eu consigo colocar 1, 2, 3 e 4. Você acabou de ver na tela que apareceu 4 plugins Valhalla. É, isso mesmo. Então, o plugin número 1 é o Shimmer, todo mundo conhece. O plugin número 2 é um delay colcheia pontuada, Valhalla, tá? E em estéreo, ok? Ping pong. Então ele vai
direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. O terceiro é um Random Space Vintage Reverb, também Valhalla. E o último é um Plate dos anos 70 Valhalla também, tá? Esses 4 funcionam nos pianos, nas miscelâneas, tá? A hora que eu habilitar aqui os outros 5, 6, 7 e 8, eles funcionam para pads e synths. Com exceção de uma coisa, se você for perceber na minha tela aqui, o shimmer pega todos. E o efeito número 5 também pega todos os 4 bancos, os 4 saídas, os 4 efeitos. Porque um é um shimmer. O shimmer pode pegar todos. Bem controlado, dá pra usar em tudo. O mesmo. E o Tape Echo, Galaxy Tape Echo, baseado aqui da o ADX. Ele é baseado no Roland Tape Echo. Maravilhoso plugin. E eles também funcionam para todos. Eu optei por duplicar alguns timbres, por exemplo, alguns efeitos. Por exemplo, o 2 é o delay dos pianos. Cocheia pontuada igual. O 6 também é o delay de cocheia pontuada, só que ele tá no synth. Então, nesse caso, eu consigo ter um delay para uma coisa e um delay para outra coisa. Eu posso mudar o feedback de um para outro com relação ao uso. Em vez de ter um para os dois, eu tenho 2 separados, tá? Por isso que ele tá duplicado propositalmente, certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2 plates exatamente iguais. Plate, plate. Plate qual é anos 60, anos 70. Os 2 plates. Só que um tá, de novo, um tá linkado com o reverb de synth, o outro tá linkado com o reverb de piano. Então eu consigo pôr um tempo de delay para piano e por menos tempo de, desculpa, delay não, reverb. Consigo pôr um delay para reverb bem acentuado, um reverb para piano bem acentuado, e consigo pôr pro pad com menos cauda. E aí eu tenho um controle nesse sentido, tá? Se você for ver aqui, nos meus botões, ó, canal volume 5 aqui, ó, eu mexo aqui, ó, input volume, tá? Fader. E no botão, no knob número 5, tá aqui, ó, o feedback do Tape Echo. Tá? A mesma coisa vai funcionar aqui pro shimmer, ó. Feedback do shimmer, tá? Mix do shimmer, ok? Aqui eu tô com um problema nesse fader aqui do KFX, então temporariamente eu coloquei o mix do shimmer específico aqui no CR9. Os demais funcionam mais ou menos da mesma forma, ó. Mix, o quanto de delay eu quero pôr, o quanto de delay eu quero tirar, e aqui o feedback do delay, ó, lá, tá? Mesma coisa aqui no 6, ó lá. Feedback, no outro reverb, aqui, ó, reverb número 3 aqui, decay, reverb número 7 aqui, ó, decay, volume e os plates, né? Os 2 plates. Feedback, mix e mix, tá? Ah, mas você poderia usar só um plate, só um ping-pong? Sim, poderia. Poderia fazer isso? Facilitaria muito minha vida? Facilitaria minha vida. Mas eu quero ter caudas diferentes para timbres diferentes. Eu não quero misturar isso. Eu consigo ter essa separação pensando numa Stompbox. Como, por exemplo, você teria um banco de Timeline ou Big Sky da Strymon para cada coisa. Mais ou menos a mesma ideia, tá? Aí daqui, sim, dos efeitos, passa para sair da Master. A sair da Master, eu não preciso pôr nada nela. Literalmente nada. Nenhum efeito. Por quê? Porque simplesmente eu tô aqui usando tudo já pré-processado. A única coisa que eu tenho aqui de backup é esse utility. Tá? Esse utility é para quando realmente em algum lugar eu não consigo usar estéreo. E aí eu uso o utility para mapear o esquerdo como o meu estéreo. Jogo tudo, perco o estéreo e jogo tudo para lá. É a única coisa que fica no meu main geral. Dito isso, explicando a cadeia toda, agora chegou a hora de explicar como funciona as demais funções dentro do Ableton, tá? Por exemplo, você pode perceber que eu tenho aqui no main geral, aqui ó, setlist aqui, tá? Nesse setlist aqui, basicamente, o que eu faço é colocar um setlist do dia aqui, que eu vou tocar. Esse setlist mapeado
com os botões de numpad do teclado do computador. Veja só, ó, N1, N2, N3, N4, que são aqui, ó, N1, N2, N3, N4, é a sequência das músicas, certo? E 0. Esse banco específico, eu costumo, quando eu pego o setlist que eu vou tocar, eu coloco as músicas em sequência ali e organizo elas, tá? Para eu me lembrar quais são os botões que eu preciso apertar, quais são os timbres que eu vou usar, eu uso o meu banco de timbres que tá aqui, tá vendo? Então aqui, exatamente a numeração que tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a numeração que tá aqui é a numeração que tá nos meus botões aqui do CR9. Então, mais pra frente você vai entender isso. Aqui é meu banco de timbres. Quando eu vou montar uma música nova que não tá na setlist, eu começo por aqui. Eu olho, ouço a música, vejo os timbres que ela usa e crio o set da música, tá? Como por exemplo aqui eu tenho um banco de drones, né? O banco dos drones dos pads contínuos, fixo, um para cada tom. E tá aqui, ó. Aqui tá, por exemplo, o repertório da igreja que eu tô apoiando, tô dando um apoio na parte de teclados, que é a Church City aqui de Curitiba. Aqui tem já o repertório que eu costumo tocar com eles. Veja só, já tem o nome da música, já tem o timbre que eu uso em cada banco. Synthwave 4 do banco de synths e o Royal Grand Nord do banco de pianos. Tá aqui o nome da música, tá aqui o tom da música, tá aqui o drone contínuo e tá aqui o BPM e o compasso. Então, quando eu vou montar o setlist dessa música, e essa música está no setlist, eu simplesmente copio daqui e colo lá em cima. Com isso, eu consigo já pré-programar minhas coisas e aqui tá a numeração dos botões que eu vou apertar no CR9 para ativar os timbres, tá? Mesma coisa aqui, isso vai funcionar para todas as músicas aqui do setlist, tá? Nos tons que a gente costuma cantar na igreja. E aqui tá a mesma coisa com o meu setlist pessoal da minha banda Coletivo Atlas, tá? A mesma coisa tá aqui com todos os timbres, todas as músicas, todos os BPMs, certo? Agora a gente vai entrar nos timbres, tá? Propriamente dito. Então vamos mostrar para vocês todos os plugins que estão operando aqui, além dos plugins de efeitos. E eu vou mostrar na prática os seus efeitos, ok? Então, começando com o básico, piano, Ultimate Stage Pianos, é o meu piano principal, meu piano de entrada, é o famoso Royal Grande, tá? Sinto o som. Aqui no meu KFX, eu consigo operá-los. Operar o próprio plugin, a própria janela de plugin ali do Ultimate Stage Piano, as configurações. Então aqui eu tenho um piano selector, em que eu sigo girando ele, eu vou chegar lá no meu piano elétrico que eu costumo usar também da Ultimate Stage. Muito legal isso. E você pode perceber que eu já mapeei o macro dele aqui, ó. Ele vai até 76 no macro, ele não vai mais do que isso. Por quê? Porque é o piano que eu uso elétrico. Então eu travei o macro do MIDI. Como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Tá. Lembrando que isso aqui é um tutorial também. Então, aqui no Ableton, eu venho aqui em MIDI, tá? Vai aparecer para você a janela exatamente assim, ó. Tá? Aberto aqui, as funções, vai aparecer assim, ó. Aqui estão todos os mapeamentos MIDI desse meu playlist, tá? Desse meu template, todos os mapeamentos MIDI, todos eles. O que eu defini aqui como mapeamento principal? No Piano Select, que tá aqui, ó, já selecionou aqui, ó, Piano Select. O 0 é o piano o Royal Grande. O 76 é onde ele chega no piano digital, piano elétrico, certo? Pronto, não precisa mais que isso. Nesse mapeamento aqui, eu defini o macro aqui, como esse botão. Na hora que eu giro, ele vai girar dentro da janela de plugin. Ah, como é que eu faço para puxar a janela de plugin para operar aqui dentro do Ableton? Molezinha, vou explicar para vocês. Olha só, Nord. Tá vendo essa aqui? Esses botões aqui, 000, 001, 002. Eu fiz esse mapeamento aqui, ó. Eu vou até aumentar a janela aqui, porque caso você não esteja enxergando, eu vou aumentar a janela. Vou dar um pouco mais de zoom nessa janela aqui do Ableton, do Contact. Tá? Olha só. Quando você vai fazer esse mapeamento, simplesmente você vai fazer o seguinte. Abriu aqui a janela do Contact, aqui. Ele vai vir assim, desse jeito. Vai vir só com esse quadradinho aqui e o Contact 8, tá? Clica nessa setinha aqui. Ele vai expandir pro lado esses botões aqui. Não vai aparecer nada aqui pra você. Nada. Isso é normal.
ok? Você vai clicar aqui ó, em Configure, certo? Deixa esse verdinho acenado. Dentro da janela do Ableton, que é essa janela que está aqui, você vai abrir aqui, ó. Provavelmente vai vir aqui em livrarias, certo? Vai aparecer assim teu Ableton. Você vem aqui em automação, vai aparecer essa lista. Simplesmente vou simular que eu quero puxar um parâmetro novo. Então a lista aqui vai estar 0000001 eu vou pegar, vou supor, no meu caso aqui, vai estar assim, ó, not assigned para você, not em todos, certo? Como está aqui no meu 005, ok? Vamos supor que eu queira puxar para operar aqui fora da janela de plugins, em algum botão que eu não estou usando. Vou chutar aqui, tá? No meu Oxygen, aqui esses botões eu não estou usando. Então quero colocar, por exemplo, esse compressor e esse trêmulo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no 005, segurar, arrastar até o botão. Observe que a hora que eu soltar, aqui onde está Configure verde, vai aparecer o botão ali. Ó, compressor Knob, apareceu. A mesma coisa eu vou fazer com o 006, eu quero puxar o trêmulo, tá? Ó, clica, arrasta até o trêmulo, aparece ali embaixo. Tudo que eu fizer nessa janela aqui, ó, de configuração de automação, ele vai aparecer aqui. Uma vez aparecendo, feito isso, agora eu posso desativar a configuração aqui, o verdinho, e agora eu vou mapear esses caras no macro, ok? Então quero mapear no macro 6 o compressor e o trêmulo no macro número 7. Até posso vir aqui, ó, renomear, né? Compressor e renomear trêmulo, certo? Agora eu preciso mapeá-los no controlador. E aí, lembra daquela janelinha? MIDI, aqui ó, botão MIDI azul, ficou todo azul. Clico no botão, giro o knob. Clico no botão, giro o knob. Pronto, mapeados. Agora observe a mágica. Olha em dois lugares. Primeiro, olha aqui dentro do plugin do Ultimate Stage. Mexeu ali. Mexeu no knob, mexeu lá dentro. E a mesma coisa aqui, ó. Como ele está sincado, ele vai mexer aqui no macro. Olha lá o plugin do trêmulo. Uma coisa muito importante, tá? Vou abrir aqui minha configuração mais detalhada do Ableton, ok? Para vocês verem. Aqui na opções, settings, aqui em link, tremo e mid. Link, tempo e mid. Se você quer fazer essa operação remota dos botões, você precisa marcar aqui, ó, remoto. Em todos os botões que você precisa fazer isso. No caso aqui, o KFX, o CR9, o Mini 25, o Oxygen, todos eles estão marcados como remoto. Tá? E por fim, aqui ó, Take Over Mode, Pickup, ok? Por que eu coloco Pickup? Porque se eu não mexer no parâmetro, conforme o plugin abriu, ele fica. A partir do momento, deixa eu mostrar isso para vocês. A partir do momento que eu mexo no plugin, basicamente eu vou desfazer minha configuração para vocês verem, remover e remover, tá? Eu vou carregar o plugin de novo. Vai demorar um pouquinho, vai dar um pouco de trabalho, mas ele tá com um leve probleminha de achar os plugins. Isso aqui não é nada, tá? Isso aqui não é nada. Vamos lá. Vamos supor, ó, como eu fiz uma coisinha aqui, ele perdeu a configuração, tá? Então vou aproveitar para configurar do zero. Vamos lá. Já é um vídeo, vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo de tutorial mesmo. Não estou preocupado com o tempo do vídeo, propositalmente para isso. Se acontecer isso com você, ele não está achando as notas, a configuração. Browse for folder. Encontra a pasta, no meu caso aqui está em livrarias, Nord, e eu vou deixar que ele puxe a pasta inteira lá. E ele vai achar. Pronto. Certo? Agora aqui é o seguinte. Eu perdi essa configuração que eu tinha feito, então eu vou ter que literalmente deletar tudo. Certo? E ele também perdeu a conexão com os macros, mas como eu já sei fazer, vai ficar tranquilo. Olha só. Automação. Botão do 000 vai por aqui, ó. Piano Select. Botão 0001. Party Mix. Botão 2.
Synth Select. Botão 3. Synth Filter. Tá aqui. Botão número 4 é um botão que eu faço aqui, ó. Mais piano, mais volume. Vou explicar mais tarde isso aqui. Aí, botão 5, como eu já tinha feito, compressor. Botão 6, trêmulo. Pode perceber, feita a configuração, você pode perceber que o compressor está no 5, o trêmulo está no 5, perfeito? Vamos lá. Agora, mapeamento com os macros. Clica com o botão direito em cima, mapeia. Clica com o botão de 5, botão direito em cima da flechinha, mapeia para mix. Eu não preciso fazer mapeamento de macros, se eu já fiz a outra vez. É somente o mapeamento desse botão com o macro. Tá? Veja só. Piano mais volume. O que acontece com esse piano mais volume? Por que eu faço ele aqui? Eu vou explicar. Trêmulo. Olha só. Agora eu vou explicar primeiro o pickup, porque tá lá. Enquanto... Veja que aqui embaixo apareceu amarelinho, ó. Eu tô com o botão em 43, 40, ó, 41, 30, 29, 25, 20, 18. Enquanto meu knob aqui, ó, não aparecer no 63, ele não mexe o botão lá dentro do Ultimate Stage Pianos. Então, se eu não mexer no knob, não vai mudar nada, vai continuar ali, certo? A mesma coisa, o trêmulo. Eu tô abaixo de 63. A hora que eu girar pra cima e ele encontrar o 63, prum, agora ele começa a mexer lá dentro. Tá vendo? Funciona assim. Com o mapeamento de mais volume, por que eu faço isso? Veja só. Eu tô com um piano aqui. Certo? E aqui nesse botão horizontal, eu faço o Party Mix ali do Ultimate Stage. Ou seja, aquela mistura onde eu puxo o pad. Certo? Porém, você pode perceber que o volume do pad é mais alto. Então, o que eu faço? Quando eu trago pro piano... Eu faço aqui o volume do Ultimate Stage Piano ser mais alto. No piano, quando eu puxo pro pad, ele diminui o volume do pad sozinho pra mim. Eu faço o balanço de volume para ele não ter sobrecarga, para não vir com muito mais volume. Legal isso, né? Aí eu tenho aqui o selecionador de synths. Eu quero esse aqui. Eu também tenho aqui um botão muito legal, deixa eu achar. Achei. Que é o synth dentro. É o filtro do synth. É o filtro do synth dentro do Ultimate Stage Pianos. E aqui eu faço a mixagem, cara. Mais piano. Conforme eu vou pondo mais piano, ele vai dando mais volume pra mim. Só piano. Tira o filtro. Traz o pad. Ah, não gostei desse tipo de pad. Posso mexer aqui. Eu vou achar o pad aqui, ó. Vejo que o pad tem uma textura, então é bom usar ele de vez em quando. Dosando aqui nos botões, conforme eu quero. Já percebendo que tem bastante coisa pra brincar aqui, né? Legal? Bom, então eu já expliquei a função pickup, já expliquei a função de mapeamento dos MIDIs, já expliquei como você faz a sua configuração chamando a automação de dentro do Contact. Isso serve também para outros plugins, como Escape, como... entretanto, com outros plugins. Eu quero mostrar aqui mais ou menos, deixa eu fechar as minhas janelas aqui. Eu quero mostrar a alteração de BPM conforme eu troco de música. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, vamos pegar a música aqui que vocês conheçam com certeza, que é Maranata. Tá aqui, Maranata. Veja só. Aciono meu piano. Eu não sou ruim cantor, eu sou um mau cantor, né? Minha voz, como vocês perceberam, não é muito boa pra cantar, mas vou tentar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a tu me
Beleza? Aí eu quero pôr um delay nessa música. Habilito meu delay. Puxo aqui a mixagem quando eu quero de delay. Ouvindo? Ping pong, ping pong, ping pong. Tá muito rápido. Acho que eu vou pôr um pouquinho de tempero. Ainda tá com uma cocheia pontuada. Posso dar uma ajustada conforme meu delay vai aparecendo aqui. Certo? Beleza. Mas a hora que eu dei o play na música, que eu apertei o play aqui, ó, no botãozinho azul, ele apareceu o meu. Tá dando play aqui, ó. Ele tá tocando verdinho aqui. Tá tocando meu pad contínuo, mas cadê ele? Ele tá aqui, ó. Viu? Achei. Tá aqui o pad contínuo. Tá aqui meu drone em dó maior. Beleza? Eu não quero muito drone, não quero muito, quero fazer mais seco. Esse pad contínuo, ele também passa pelo mesmo delay, pelos mesmos efeitos que passam o pad ou synths. Você pode ver que agora só tem reverb no pad contínuo. Isso aqui é só cauda de reverb. Beleza, vamos brincar com aquelas texturas que eu falei dos pads? Aqui, ó, as texturas. Vamos testar uma textura por vez? Deixa eu tirar o delay, o reverb, para vocês sentirem. Eu vou também tirar o piano. Deixa eu tirar o meu pad contínuo, pra não confundir. Textura seria isso aqui, ó. Na textura número 1, tá escrito ali, ó, Holy. Soltei o pedal, ele para. A textura número 2, que tá escrito ali, Angels. Então se eu quiser jogar isso aqui junto com o pad, e a hora que eu habilitar o piano, e muda o pad. Vou tirar o pad contínuo, mas eu quero dar um pouco mais de textura, então vou dosando a textura conforme eu necessito. Muito louco, muito legal isso. E vou tirar o pad contínuo. Beleza? Basicamente é assim que eu costumo usar. Aí então, vamos falar dos outros timbres que a gente tem na planilha aqui. Vamos falar não especificamente por música e tal, vou falar no geral. Então, o primeiro banco de timbres é um Keyscape Double Felt Grand. Piano super suave, super cheio de feltro. Bem suavão, bem tranquilo. Som bem encorpado, bem gordo. Para momentos bem suaves. Bem suaves mesmo. Vocês já ouviram o piano principal, o piano mais aberto, que é o Royal Grand. Só um detalhe. O cut-off tá fazendo errado. Ele tem um corpo, ele tem presença, ele tem agudos. Se eu der força na tecla, ele não vem com punch, não vem com peso, ele vem bem gordo, bem felpudo, vamos dizer assim, né? Aí eu tenho um soft piano, que é mais suave ainda. É um Royal Grand com um pouquinho de suavidez, não é tão felt.
entra a questão dos efeitos. Olha isso aqui. Com essa cascata de efeitos aqui, ó. Olha só. Vamos por 10 segundinhos. Bem carregadinho. Olha essa cauda de reverb. Não tem shimmer. Só reverb plate. Wonderful. Maravilhoso. Tá? Time número 4. Upright. Bem abertão. Como o upright tem que ser. Você pode perceber uma coisa. Aqui no fundo, você tá vendo aqui as barras subirem nos efeitos. Como o efeito tá desligado aqui do KFX, ele tá passando limpo, seco, sem efeito. A partir do momento que eu dou o play aqui, como um samba box, como um pedaleira. Show, né? Aí depois do K-Escape e Upright, temos um Noire Felt. É um meio termo do Felt em relação ao Double Felt. Não é tão felpudo, né? Daí o banco 6 na sequência é o primeiro piano elétrico. Na verdade, segundo, né? Porque eu já mostrei pra vocês que dentro do Ultimate Stage tem um piano elétrico. Clássico Rhodes com amplificador. Maravilhoso. Quem gosta de tocar um soul. É um Thales Roberto, né? Thales Roberto, Eli Soares. Ana força no meu braço que se vence uma guerra. Coisas assim. Eu tenho também um clássico do Worship. Worship dos anos 90, tá? Pra quem é da minha idade, vai conhecer. Diante do trono, raiz. Esse aqui faz pastor chorar. Né? E aí por fim eu tenho duas texturas também que são pianos texturizados que eu gosto de usar, que eu gosto de misturar com os pianos normais, tá? Esses pianos texturizados, por exemplo, o primeiro deles aqui, tá? É um Upright Reverse, é um reverb reverso já aplicado no Upright. Então pra ter graça, eu vou jogar no piano elétrico. Veja só a diferença. Vou tirar o volume dele aqui. Esse é o Upright normal, que funciona nesse grupo de teclas até aqui, certo? Ele pega todo secado, tá? Todo o piano, o Upright pega aqui. A textura vai pegar desse dó pra frente. Olha isso. Então quando eu tô fazendo base sem a textura, vamos brincar de porque ele vive, posso crer. Uma textura específica para usar com o Upright, e depois tem uma outra textura, Dark Grains Piano, que daí pode usar com o Felt, tá? Fica assim, ó, o Felt. Veja que ele não tem efeito do pedal, tá? Ele tá pré-setado desse jeito. Ele não tem efeito, eu desativei o pedal, olha só. O sustain tá desativado e a expressão só tá... Eu poderia, se eu tivesse como, eu ligaria um pedal de expressão pra poder fazer justamente esse quanto de granular eu quero. Mas ele não responde ao pedal. Então eu tô segurando o pedal, ele não responde ao pedal, certo? O que é muito interessante.
ele faz o dele e morre. Tá, ó, isso aqui é dele ainda. O pedal tá solto. Se eu quiser que ele responda pedal, eu aciono aqui. A hora que eu solto, ele para junto, tá? E isso é muito legal porque eu vou controlando à medida que eu quero, eu vou ajeitando. Se eu não quero se eu simplesmente não quero ele, eu posso zerar o volume. E posso pôr o quanto de tempero nele eu quero. Isso com reverb fica maravilhoso também. São os bancos de pianos, tá? Vamos pro banco 2, que é o banco das miscelâneas. Para vocês verem aqui, eu vou mudar aqui embaixo, para vocês conseguirem acompanhar a linha aqui embaixo dos efeitos. Ah, isso aqui é importante, eu esqueci de avisar. Olha só. Eu tenho aqui, além disso, eu tenho alguns efeitos. Alguns desses timbres, eles também têm sequenciadores, ó, arpejador, tá? Que funcionam a partir do tom da música. Então já deixo pré-setado isso. O próprio Ableton tem aqui a função do tom da música. E aí eu uso cada sequenciador de um jeito. Vou chegar neles, tá? Primeiro, cordas. Cordas de ataque rápido. Então, talvez já ouviram isso aqui, né? E aí entra o botão Octave. E para ao invés de fazer a mão oitavada, legal, né? Ataque rápido. Segundo banco das miscelâneas é o órgão, Ultimate Stage Organs. E aí entra uma das adaptações que eu fiz para mim mesmo, que foi: eu tenho aqui no KFX, o primeiro botão do KFX, o drive desse órgão, tá? E nos 9 faders do M-Audio ficam as drawbars do órgão. Olha que loucura. E aí eu tenho mais um botão aqui, que é o mesmo botão que eu coloco no trêmulo aqui, ó. Que ele põe o rotary. Caixa Leslie, rápida ou lenta. Show de bola, né? Isso é bem legal. Depois do órgão temos aqui o clavinete. Com auá e crunch. Lembra que eu falei, ó? Todos os timbres tem, ó, ressonância, tem o pan, trêmulo. Tudo que eu quiser temperar aqui eu consigo fazer bem legal. Show. 4 é um outro strings, é um bass. Show, né? Legal. Aí eu tenho no 5 um
outro strings, tá? Esse é um strings que tá splitado, então ele começa a partir desse Ré. É um conjunto de cordas bem suave, tá? Pra fazer base, pra misturar com os pianos, ok? Então dá uma olhada assim, ó. Vou fazer com o Felt. Double Felt, olha só. Vou desligar ele aqui, pra vocês verem o Felt. Aí agora eu vou habilitar ele, tá? Tornar Live Strings. Eu consigo pôr aqui as notas que eu com esse conjunto, você vai apertar uma tecla aqui, ó. Você pode perceber, né, do plugin que pega duas etapas. Então dá corpo, por exemplo. Bem cordas pra base mesmo. E aí o 6 já é o cello para solos. Mesma coisa, o cello tá só dessa pra frente. Show, né? Legal. Agora os sequencers. Os sequencers, em especial, cada um tem uma função. Deixa eu achar o primeiro aqui. Conhece esse aqui, né? Esse aqui é o sequencer que eu seguro em estações. O primeiro vai de estações, o segundo sequencer. Conhece esse, né? Também é da Dunamis, só que o BPM é outro. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu pôr no BPM certo, né? Porque senão dá ruim. Vocês não vão entender. Aqui, ó. O nome dele é Jesus, né? E o último sequencer que tá aqui, também vocês já vão reconhecer. Deixa eu pôr o BPM certo. Deixa eu pôr o BPM certo, senão vocês não vão pegar. Agora sim. Show, né? Delays e tudo mais, como manda o figurino, tá? Terceiro banco, eu vou deixar meu... Ah, tá. Ó, se não olha o banco direito, eu já acionei aqui. Piano, tá? O próximo banco, banco de pads. O primeiro pad é um Vintage Sol. Esse Hot Vintage, né? O fader controla o tempero, quanto de pad eu quero. O primeiro, aí tem o cut-off. Fecha o cut-off, fica mais seco. O cut-off tem mais presença. E se eu quiser
queria botar esse no BPM. Se eu quiser fazer uma nota de efeito, alguma coisa assim, não sai pad. Tá só no grave. Esse é o primeiro pad. O segundo pad é um pulse. Se eu quiser cut off. Um pad bem legal que valoriza notas bem abertas. Shapes, voices bem abertas, né? Valoriza bons shapes. Mesma coisa, cut off. Trêmulo. Enquanto a mão esquerda segura o pad. Vai à vontade. Os últimos botões aqui do KFX, raramente eu uso, mas eles já estão presetados aqui, ó. Você pode perceber dentro aqui, ó. Ataque, decay, sustain, release. Raramente eu ativo, muito raro. Às vezes eu uso, às vezes não, mas eu gosto de deixar do jeito que tá. Tá, próximo pad, não demora muito. Aqui é outro pad. Deixa eu começar com ele fechado de cut off. Mais de textura, né? Também um pad que valoriza acordes bem abertos, shapes e voices bem abertos. Use com moderação. Tá, mas isso aqui é só a cauda dele, não tem efeito, ó. Não tem nada. Tá. Próximo. Tá aqui. Outro Warm Strings. Cocheia. Semi-cocheia, cocheia. E como eu gosto de ser bem chato com pads, eu gosto também de pôr além desse pad chamar o do Nord junto, se eu quiser, né? Se eu quiser fazer isso, mas às vezes eu não faço. E o último pad da lista tá aqui, Nord Stage. De novo, você viu que ele parou? Só 10 e 5. Beleza. Agora entra o synth. O primeiro synth tá aqui. Veja, esse synth já tá no banco 4. Apesar de o botão dele estar no banco 3, ele já faz parte do banco 4. Então agora é a síntese de solo. Se eu tirar o cutoff, em geral, todos eles perdem um pouco do brilho. O outro synth, também de solo. Deve lembrar disso aqui, né?
Olha só, outro time. Né? Outra aqui. É um square. Tá aqui. Quem gosta de 21 Pilots Multimatch tá em casa, né? Banco 4, continuação dos synths. Motif. Muita coisa aqui. Outro banco. Outro. Esse Arthur é maravilhoso. Ó, a ressonância tudo no talo. Cut-off no talo. Trêmulo. Bom, eu usava antes de controladores Juno DI, né? Então o Juno DI tinha essas funções de cut-off, resso, tinha tacto sustain release, então eu trouxe essa mesma lógica para os efeitos daqui, né? Por isso, desses botões muito legais. Aqui tem um synth strings. Corda para solos total, né? Daí aqui tem outro synthwave. Vocês já conhecem esse, vocês já viram ele lá nos o brass padrão. Trêmulo, mesma coisa. 5, outro pad. Veja que se eu tirar o cut-off, ele dá uma carinha de pad, ó. Bem fechado. Dá até pra usar como base. Mas não gosto muito não. Fico mais pra solar mesmo. E notas bem agudas. Mais agudo. Conhece essa versão, né? Nada vai me separar do Alexandre Magnani, se não me engano. Aí eu posso meter mais aqui, né? Eu errei, desculpa. Show de bola. Próximo efeito, próximo timbre, tá aqui. Outro synth. Esse vai usar mais no grave. Eu nem vou ligar os efeitos de reverb e delay, você já conhece mais ou menos como eu costumo usar. Por os últimos 3 synths. Ótimos timbres para solar, né? Como vocês estão percebendo. A mãozinha aqui é, né? Treme bastante para solar, né? Fazer frase é comigo mesmo. Esse aqui é um espetáculo. Esse aqui é um espetáculo. OBXD. Bom pro grave. E bom demais no agudo também para fazer solo. Uma barbaridade. Bom, é basicamente assim que eu uso. Vocês já viram meu sistema, como funciona, já ouviram meus timbres. Agora é a vez de vocês, tá? Eu ficando por aqui. Qualquer dúvida, a linha de comentários está liberada para você perguntar, para você tirar suas dúvidas. Eu vou estar sempre à disposição, sempre que puder. E no mais é isso. Valeu!